E olha só o tema de hoje. Sabotagem, autossabotagem. Será que eu mesmo faço a minha autossabotagem, me autossaboto em determinadas situações? Quando o meu querer é sabotado pelas minhas emoções, Antônio Carlos. Para mim é um prazer novamente estar com vocês, Viviane. E os nossos sabotadores, eles acontecem muitas vezes em vários momentos do nosso dia. E o nosso querer não necessariamente está ligado às nossas crenças. Só para a gente entender um pouquinho, as nossas crenças são aqueles pensamentos mais subconscientes que me fazem tomar uma decisão no aqui e agora e que influenciam no meu pensamento. Um exemplo claro é, eu quero fazer uma caminhada, mas arrumo uma desculpa para não fazer a caminhada. O regime toda segunda-feira. O regime da segunda, ou a caminhada, ou a academia. Você quer, ou pelo menos conscientemente você quer. Mas tem uma crença interna, tem algo lá dentro que cria a autossabotagem que é, olha, isso é sofrimento. Eu estou cansada. Estou cansada. Trabalhei muito. E aí vem as justificativas. Justificativas todos nós temos e normalmente essas justificativas é que fortalecem esses nossos sabotadores. E aí eu já passo logo, já envio logo uma perguntinha. Quais são as justificativas que a gente vem tendo para aquilo que a gente quer fazer e não vem fazendo? Essa questão de auto-sabotar é comum acontecer. Quais situações eu posso tentar rever ou mudar esse comportamento em mim ou quem estiver próximo a mim? Sim. O ideal é sempre a gente pensar com a gente mesmo. Como eu consigo melhorar, equilibrar e evitar talvez esses sabotadores, esses pensamentos sabotadores. E como equilibrar? Como voltar para dentro de si e buscar esse equilíbrio? Muitas vezes as pessoas não identificam o sabotador. Não identificando, você vai mudar, você não consegue mudar uma coisa que você não aceita que você tenha. Então é identificar quais são as desculpas que eu venho tendo. A partir do momento que você identifica o sabotador, você precisa determinar quais os pensamentos são necessários naquele momento. E quais são as atitudes? A atitude é o comportamento com o querer, é o comportamento com o pensamento do fazer. Então, o que eu venho sendo, eu posso sim estar transmitindo para outras pessoas. Você pode transmitir para as pessoas porque as pessoas percebem em você aquele sabotador. E o mais interessante, a pessoa também pode copiar o sabotador. Se ela não faz, eu também não faço. Em alguns casos, por exemplo, de pai e filho, mais ou menos o seguinte, o pai vira e fala assim, filho, você tem que arrumar o seu quarto. Mas ele percebe que o pai também não arruma a vida dele. Ele vai copiar o pai, ele vai copiar o sabotador do pai. E se o pai dá uma desculpa, não, eu faço isso por causa daquilo, pronto. O filho, naquele momento, copia o sabotador. E a criança, ela acha que é certa dar justificativas se ela percebe no pai ou a mãe que o pai ou a mãe dão justificativas. E engraçado que a gente vê isso também até no âmbito empresarial, né, Antônio Carlos? Pessoas que estão à frente, são líderes e que cobram aquilo que eles não fazem. E quando a pessoa não cobra, ou melhor, quando ela cobra o que ela não faz, o que acontece? As pessoas percebem isso e começam a trabalhar na mesma sintonia da pessoa, utilizando as justificativas. O exemplo arrasta, né? Sim, e aí o exemplo vai estar trabalhando com isso. E aí, não só na parte profissional, não só na parte familiar, pensando você com você mesmo. Quais são os seus exemplos? Porque todos nós temos exemplos positivos. E aí, em alguns momentos, nós devemos nos perguntar qual o exemplo positivo de quando eu consegui vencer um sabotador? Para você ter o seu exemplo positivo também. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer uma determinada coisa. Eu não consigo fazer um regime, não consigo fazer uma caminhada, não consigo fazer uma academia, ou o que for. Mas naquele momento, ela esquece de que ela já conseguiu outras coisas, tendo uma atitude, tendo um pensamento positivo.
E aí vale a reflexão. O que eu já consegui em outros momentos e que eu posso conseguir agora? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Primeiro, quais são as minhas justificativas que eu venho tendo a todo instante por não fazer uma coisa que eu preciso fazer? E outra é, o que eu já fiz em outros momentos que sim, eu posso fazer agora? E a terceira, quais são os ganhos de fazer aquilo? Porque tem gente que pensa na perda. Se eu tiver que caminhar, eu vou cansar. Se eu tiver que caminhar, eu vou ter que comprar um tênis. Se eu tiver que caminhar, eu vou ter que sair na rua e pode ter um assalto. Então, para você ver, as pessoas começam a arrumar justificativas e sabotadores para não fazer o que precisa fazer. É verdade que transmitimos o que somos e não o que falamos? Muitas vezes nós falamos e não fazemos. E dentro do nosso cérebro a neurociência explica que nós temos uma coisa chamada neurônios espelhos. É aquilo que a gente espelha na outra pessoa. Mas normalmente o que a gente espelha na outra pessoa está ligado às emoções, ao que sente, ao que realmente faz parte da essência e do que é verdadeiro da outra pessoa. E muitas vezes o que se fala, a pessoa percebe que pode ter um julgamento, pode ter um sabotador, pode ter uma forma de manipulação naquilo que a pessoa fala. Então as pessoas começam a perceber o que realmente a pessoa transmite. Dando um exemplo um pouco mais claro, com os filhos, por exemplo. A mãe, quando chega em casa nervosa, ansiosa, os filhos têm uma tendência também de ficarem agitados, ansiosos, nervosos, porque elas copiam, mesmo que a mãe fale, gente, vocês têm que ficar tranquilos, vocês têm que ficar calmos, vocês têm que parar de brigar. Mas a mãe chegou em casa ansiosa. Os filhos copiam o comportamento. Acordar a criança de manhã para ir para a escola brigando já com a criança, isso é um... Quer dizer, na verdade a pessoa já vem com raiva, para ela brigar, ela já vem com raiva. Quando acorda a criança com raiva, a criança vai querer acordar na paz? Se você vai querer que a criança... Então, naquele momento, não é a palavra da mãe ou do pai, quando acorda uma criança, que vale. Vale a forma que ela está sentindo. E aí, em outro programa, depois nós vamos conversar ainda. O que muitas vezes a criança somatiza nela uma emoção da mãe ou do pai. Então, até nisso, qual a influência do que a outra pessoa tem sobre as crianças, ou sobre todas as pessoas ao redor, simplesmente com o pensamento. Para quem está em casa, nos acompanha pela TV Canal 20 e quem nos acompanha também pelo site tvcanal20.com.br, qual a dica do dia? A dica de hoje é para a gente prestar atenção. Quais as desculpas que eu venho tendo? Quais as desculpas que eu ando falando? Mas antes dessas desculpas, a gente precisa saber o que a gente quer. Muitas vezes nós definimos o que a gente não quer. Essa é uma dica, essa é uma estratégia totalmente errada. Você vai definir o que você quer e não o que você não quer. Você vai definir o que você quer. Definir o que você quer, quais são as justificativas que eu poderia dar por não estar fazendo aquilo. A partir daí, sim, definir passo a passo como eu vou fazer para atingir aquele determinado objetivo. Mas primeiro, quais são os pensamentos que dão essas justificativas? O que isso remete lá no meu passado, que confirma uma crença ou um pensamento de que isso não é bom e aquilo ou aquilo é bom? Então, definir o que quer, definir quais são as justificativas, definir depois o terceiro item, o passo a passo de como conquistar aquilo. E daí reavaliando sempre o que talvez está me aparecendo como sabotador que eu preciso mudar. Não é só no meu comportamento, não. É primeiro na minha mente. Ok. Obrigada. Até o próximo programa.